Olá pessoal, professora Marisuzy mais uma vez vindo aí na área conversar com vocês sobre redação. E o nosso assunto de hoje, texto de apoio. Enquanto roda a vinheta, façam suas inscrições, ativem o sininho que a gente já conversa. Ok, vamos lá? É muito importante você saber que existe uma diferença muito grande entre interpretar um tema e compreender um tema. Muitas vezes a prova de redação ela vai trazer para vocês um tema já explícito. É muito comum você ler assim, a partir da leitura dos textos de apoio e com base na formação do seu processo, parará, e aí vem qual a tipologia você vai escrever e depois em seguida qual a temática que essa banca quer. Isso é o mais comum de acontecer. Porém, muitas vezes você pode se deparar com texto de apoio que você vai ter que interpretá-lo. Por exemplo, uma charge, uma tirinha, uma história em quadrinhos, ou até mesmo eles colocam uma imagem de uma obra de arte, de uma escultura, e que você tem que tentar entender ali dentro de um contexto o que aquela banca quer que você escreva. Então, daí a necessidade de você entender a interpretação e a compreensão. Por exemplo, se eu digo a seguinte frase: João estava saltitante pelo campo. Você, na linha da compreensão, você vai entender que João fazia o quê? Ele saltava, literalmente, pelo campo, uma linguagem denotativa. Mas se nós formos caminhar para uma linha interpretativa, ao dizer João saltitava pelo campo, você deve imaginar o quê? O João estava feliz, por exemplo. Então, existe uma diferença entre interpretação e compreensão. A maioria das provas pede para você compreender e eles já te dão o tema praticamente ali de graça, né? Aquele tema ali bem tranquilinho, você leu, entendeu, bola para cima. Agora, muitas vezes o aluno ele fala assim: Mari, o que eu tenho que fazer com texto de apoio? Para que serve um texto de apoio? Meus amores, o nome já diz, o texto é de apoio, ele está dando suporte, ele está dando direcionamento. Então você precisa utilizar as informações do texto de apoio. Porém, você não pode fazer em forma de Ctrl+C, Ctrl+V. Depende muito da prova. Se você fizer um Ctrl+C, Ctrl+V na sua redação de qualquer informação do texto de apoio, você pode ter desde prejuízo de nota até muitas vezes a perda total, levando a um 0 essa redação. Então tem que tomar muito cuidado. Para que eu quero então, Mari, um texto de apoio ali ao meu lado? Para te dar um suporte. Através de um texto de apoio tem como você saber o que aconteceu, quais foram as vítimas, quais foram os envolvidos, quais as causas que geraram aquele problema, quais foram as consequências. Então ele serve como um texto ou mais textos para você fazer uma análise crítica dentro daquela problemática que está sendo discutida ali em questão. Então, quando você estiver diante de um texto de apoio, o que é interessante? Você anotar tudo o que ele te dá de informações. Cuidado só para não anotar na folha oficial de redação, aquela que você vai entregar depois ao final do processo, tá? Porque geralmente esses concursos, eles te dão apenas uma folha e não tem uma reposição. Então, onde que você vai fazer essas anotações? Podem ser feitas, inclusive, ao lado ali dos textos de apoio, na folha de rascunho. Tá? Você fez esses levantamentos, uma coisa interessante pontuar, pode-se fazer uma releitura do que é oferecido pelo texto de apoio. Por exemplo, faz de conta que você esteja diante de um tema que fale sobre a questão da educação no Brasil, da educação escola, e tenha um texto de apoio com dado estatístico assim. Segundo o IBGE, no Brasil, são 72% dos alunos que concluem o ensino médio analfabetos funcionais. Ok? Eu tenho essa informação no texto de apoio. O que eu posso estar fazendo? Eu pego essa informação do texto de apoio e faço uma releitura. Se eu tenho, segundo o IBGE, 72% dos alunos concluindo o ensino médio analfabetos funcionais, qual a minha releitura? Apenas 28 concluem com eficiência. Eu fiz uma releitura.
não tem Ctrl+C, Ctrl+V, mas há um uso do texto de apoio. Isso é muito bom, tá ok? Lembrando que todas as vezes que vocês tirarem uma informação de dados estatísticos, seja qualquer o lugar, você tem que colocar a fonte. Não se esqueçam disso. Bom, eu fiz isso, eu anotei tudo isso bonitinho. É interessante eu ter informações coringas, tá? Porque quando a gente está aí nesses meses que antecedem uma prova, seja de vestibular, seja de Enem, seja de concurso, ou até mesmo não são meses, são anos, né? A gente fica naquela. E se eu não souber sobre o assunto? Na verdade, olha aí a função do texto de apoio, te ajudando nesse momento. Eu torço muito para que você tenha informações suficientes para não depender apenas ali do texto de apoio. Você vá além, até mesmo para você sair do tal do senso comum. Mas muitas vezes a gente não sabe quais são as possibilidades temáticas, né? A gente pode chutar aí 1 milhão e não cair nenhuma delas. Então eu sempre falo para os alunos terem o quê? Informações coringas. Essas informações coringas, elas podem ser um dado estatístico, elas podem ser um recurso da Constituição, pode ser um artigo da Constituição, pode ser uma citação. Por exemplo, qual é o tema que não trata ou não se reporta à educação? Por exemplo, educação escola, educação comportamento. Tem uma citação que eu falo assim, ela serve como citação coringa. Ela é de Nelson Mandela, por exemplo. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. É uma citação coringa. Você vai atrelar educação a uma arma aí que está metaforizada, a um processo de mudança. Eu estou diante de um problema. Se eu estou diante de um problema, eu tenho que resolver esse problema. Se for um texto dissertativo argumentativo, lá no final eu tenho que apresentar uma proposta de intervenção. Olha eu amarrando aí uma informação coringa, né? Então é muito raro aquele tema que você não vai encaixar a educação como um elemento transformador. Tá? Agora, Mari, e se eu não tiver? Eu posso pegar as informações a mais ali do texto de apoio? É muito bom você pensar na possibilidade de você ter apenas um texto de apoio ou 2 textos de apoio, né? Às vezes a gente, quando está diante dessa situação, a gente fala assim, cara, eu vou ter 4, 5, e não necessariamente vai ser isso que vai acontecer lá na hora. Se tiver, você pode tirar uma informação de cada texto de apoio e utilizar no seu texto. Lembrando, sem fazer uso do Ctrl+C, Ctrl+V, para não ter prejuízo ao final, tá? Não ter prejuízo de nota, ok? Sempre bom, gente, pensar na questão de vocês estarem saindo do senso comum. Tá? Isso é muito importante. O processo de seleção das informações é muito importante nesse momento. Agora, Mari, qual é o tempo gasto que eu tenho aí para estar lendo os textos de apoio? Se for numa redação de Enem que você tem apenas 45 minutos para produção textual, entre a leitura, o conhecimento do tema, os textos de apoio, a execução do rascunho e depois passá-lo a limpo, que são 45 minutos previstos pelo INEP, então você não tem muito tempo para ficar lendo esses textos de apoio. O que eu aconselho? Em torno ali de 3 a 5 minutos para capturar as informações que esses textos de apoio te darão. Se for num cenário de um vestibular, você tem um tempo um pouquinho maior, de 7, 8 até 10 minutos no máximo. Depende muito de como a banca disponibilizou o tempo para essa produção textual, ok? Gente, espero ter ajudado vocês mais um pouquinho. Aguardo vocês no próximo vídeo. Se gostaram, curtam. Se tiver alguma dúvida, comentem. Assim que eu puder, estarei aí esclarecendo para vocês. Não esqueçam de fazer as inscrições, não esqueçam de ativar o sininho e até a próxima, se Deus assim permitir. Um beijo. Tchau.